palestra nossa, né? Nosso estudo, a gente fica feliz e quero agradecer pela vida de cada um. Obrigado pela equipe, né? Nós temos a Mari, a Aline, tem o Renan, temos o, cadê? Juan, Israel, olha só, Nelsinho, tem o João, tem a Cristal e o Juninho estão no Rio, tem o Elias, acho que é só, né? Então, assim, nós ficamos felizes pela vida de cada um de vocês, que nós possamos aprender mais do Senhor. Façam bastante perguntas, hoje não fiquem calados, que o professor está à disposição, certo? Então, assim, que Deus continue derramando graças e abençoe a vida de cada um de Não vocês. tem, não. Um dia eu fui jovem e continuo sendo jovem, não é verdade? Mas que Deus nos abençoe ricamente, ok? O Juan vai... Juan. O Nelson vai fazer uma oração inicial. Logo no término da oração, o Juan vai fazer 3 cânticos. Aí eu já apresento o professor dessa noite, ok? Ok. Vamos orar? Nosso Pai, Deus eterno, obrigado, Senhor, por esse momento. Agradecemos por Jesus, agradecemos pela graça, pela misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, pela oportunidade, Pai, o privilégio de estarmos aqui reunidos através desse aplicativo, por irmãos de vários lugares do Brasil, podendo aprender mais do Senhor. Que o Senhor esteja com cada um de nós, abrindo nossos corações, nos ajudando a crescer e a buscar mais a Ti. Que o Senhor abençoe, Pai, nosso irmão, que vai trazer a mensagem, o Newton, que o Senhor esteja com ele, abençoando, que ele possa, Pai, nos ajudar na nossa caminhada cristã. E o Senhor esteja com cada um de nós, Pai. Aumente a nossa fé, nos dê entendimento, sabedoria, que possamos aproveitar esse momento, Pai, para poder crescer no Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos, esquecer de todas as outras coisas e concentrar o nosso coração, a nossa mente no que vamos ouvir. Que o Senhor esteja, Pai, com cada um de nós. E obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Juan. Boa noite. Boa noite, irmãos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juan. Esse daqui é o meu irmão Kaique. E a gente vai estar louvando aqui 3 cânticos. E antes de louvar, eu gostaria de deixar uma palavra em Salmos 135, versículo 3. Diz assim: Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Vou só compartilhar a tela para os irmãos verem a letra do cântico. Todo mundo está vendo? Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou. Em seu amor, se Jesus te disse amigo, deixa tudo e vem comigo, toma Cristo com mãos limpas, e nele vai, eu te levo, disse o amigo, a um lugar, a um reino comigo, onde tudo é mais alegre e mais feliz. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou,
tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação. É não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim, sem fim. Somos um no Espírito e um no Senhor. Somos um no Espírito e um no Senhor. E rogamos que sempre haja esta união. E o mundo verá o nosso amor, sim, o mundo verá o nosso amor. Amor. Numa palavra, evangelho é amor. Conte aos outros de Jesus, pois Ele é amor. Paz, 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 paz. Numa palavra, evangelho é paz. Paz que excede o conhecimento. Paz, paz, paz. Cristo, Cristo. Numa palavra, evangelho é Jesus. Ele morreu e ressurgiu. Vivo é Jesus. Vivo é Jesus. Amém. Agora o irmão estará orando para a gente pela palestra. Muito bem, Juan, que Deus abençoe ricamente. Irmãos, essa noite vamos fazer uma apresentação, não precisa nem apresentar, né? Já conhecemos o Nilton de longas datas, nosso professor do Ebenezer, é uma honra, um prazer, juntamente com sua esposa Rose, né? E tem a filha Priscila, que está em missões. A gente fica feliz. Eu sei que ele está chorando junto com Rose, porque está vendo longe, mas assim, que Deus possa te abençoar ricamente, viu, Nilton? Que você consiga trazer uma mensagem para esses jovens que é edificante para que eles possam realmente entender o verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor, e que eles prossigam para o alvo que é Cristo. Que Deus abençoe e uma boa palestra.
Obrigado, Barbosa e Cláudia. Obrigado por ter organizado esse evento. É sempre importante darmos atenção à nossa juventude cristã. Nós que também somos jovens, eu só não gostei dessa colocação que você fez de longas datas. Que é isso, Barbosa? Faz pouco tempo, Barbosa. Mas agora eu estou em Salvador, morando em Salvador. Voltei há um ano, trabalhando com a congregação no Bonocô. E estou muito feliz por ter tido essa oportunidade de voltar para a minha igreja de origem, também minha cidade de origem. E fico muito feliz por estar com vocês. Conheço vários de vocês, vários. E eu sei que alguns de vocês talvez não me conheçam, mas eu conheço seus pais. Pelo sobrenome eu conheço os pais de vários de vocês. Então, é muito bom estar com vocês hoje para falarmos sobre um tema que, embora pareça não dizer muito respeito a uma realidade presente de vocês, mas sem dúvida nenhuma, se já não diz respeito a uma realidade presente, dirá respeito a uma realidade em breve, né? Eu queria começar perguntando por quanto tempo você pretende morar com seus pais? Por quanto tempo você pretende morar com seus pais? E deixar essa interrogação. Vou voltar a fazer essa pergunta. Mas deixe-me lembrá-los de que com 12 anos, Jesus foi a Jerusalém e ele ficou ouvindo os mestres ensinarem. Ficou também fazendo perguntas. Depois seus pais foram embora e não perceberam que Jesus havia ficado em Jerusalém. Só perceberam depois de ter percorrido um trajeto considerável e tiveram que retornar para procurar Jesus que havia ficado em Jerusalém. Com 12 anos. Esta é a menção, né? Digamos assim, a única menção na Bíblia de Jesus na infância, né? Claro que tem textos sobre o nascimento dele, mas depois, só com 12 anos, ele é mencionado, e aí, posteriormente, no início do seu ministério, já com 30 anos. Por que Jesus é mencionado com 12 anos, ou somente com 12 anos? Segundo o costume judaico, um moço de 12 anos já se preparava para incorporar-se legalmente à comunidade religiosa. Alguns dirão que com 12 anos já era incorporado legalmente à comunidade religiosa. Outros vão dizer que com 13 anos era incorporado legalmente à comunidade religiosa. Mas, de alguma maneira, ele estava lá com 12 anos. E há um outro fator interessante, que diz respeito também aos costumes judaicos, é que quando seus pais foram embora, eles não perceberam que Jesus não estava com eles. E aí há uma série de questionamentos. Por que será, né? Como é que os pais não prestam atenção no fato de que um filho de 12 anos não está na caravana? É que, frequentemente, as caravanas viajavam da seguinte maneira. As mulheres e meninos viajavam à frente da caravana e os homens viajavam fechando a marcha lá atrás. Era uma maneira de se proteger dos assaltos nos caminhos. Aos 12 anos, o menino podia participar de qualquer um dos dois grupos, ou na frente com as crianças ou atrás com os homens. O que indica que aos 12 anos o menino era considerado quase um adulto ou estava se preparando para assumir responsabilidades de adulto. Por isso não passou muito tempo com seus pais na festa e por isso seus pais nem perceberam que ele não estava com eles. Então um judeu era considerado filho da lei. Aos 12, alguns vão dizer aos 13, então aos 12 ou 13 anos, assumindo a posição de adulto em relação às ordenanças religiosas, tá? O judeu, então, era criado para, desde muito cedo,
ter autonomia desde muito cedo e ser responsabilizado por seus atos legalmente desde muito cedo. Era criado visando independência. Independência. Será que na cultura brasileira isto funciona do mesmo jeito? É uma pergunta que devemos fazer, né? Eu volto àquela primeira pergunta. Por quanto tempo você pretende morar com os seus pais? Não sei se os pais, nós, pais, estamos prestando atenção no fato de que devemos incentivar os nossos filhos a ter autonomia e a ter independência, né? Ou se nós pais estamos criando nossos filhos para serem sempre dependentes, né? E nunca alcançarem a autonomia. Mas por quanto tempo você pretende morar com seus pais? Eu acho que alguns responderiam: olha, eu pretendo morar com meus pais até eu encontrar um bom emprego. Talvez outros diriam: eu pretendo morar com meus pais até eu concluir a faculdade. E, claro, há aqueles que dirão, talvez essa seja a resposta mais comum: eu pretendo morar com meus pais até me casar. Mas na nossa cultura brasileira, acontece um fenômeno prejudicial. Alguns vão continuar morando com os pais, mesmo depois de se casarem. Mesmo depois de se casarem. E eu quero dizer para vocês que são jovens, né? E que ainda não casaram, que a Bíblia não recomenda, em hipótese alguma, que os filhos continuem morando com os pais depois de casados. Esta é a primeira, na verdade, a primeira orientação sobre casamento presente na Bíblia. Eu quero compartilhar aqui os meus slides. Será que eu posso? Deixa eu ver se eu posso. Posso. Estou autorizado aqui. Ok. Bom, muito bom. Então, essa é a primeira orientação na Bíblia sobre casamento. De muitas coisas que poderiam ter sido ditas, né? Na verdade, de todas as coisas que poderiam ter sido ditas sobre casamento, na Bíblia, a primeira frase em toda a Bíblia sobre o casamento é esta, Gênesis 2, 24. Deixará o homem pai e mãe. Por quanto tempo você pretende morar com seus pais? Alguém poderia perguntar, mas e por acaso a Bíblia manda eu deixar os meus pais? É tão bom morar com os meus pais? Ou morar ao lado de meus pais? Ou morar na laje de meus pais? Ou morar no quintal dos meus pais? Aliás, há algumas vantagens, alguns pensarão, né? A Bíblia manda deixar os pais? A resposta é sim. A Bíblia manda deixar os pais. Pelo menos ao casarmos. Ao casarmos. Deixará o homem pai e mãe. Desde o princípio, Deus ordenou que o casamento fosse um relacionamento especial e íntimo entre duas pessoas. Por isso, Gênesis 2, 24, diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois, não os três, nem os quatro, né? Os dois, uma só carne. Para que isso seja possível, para que os dois, e não os três ou os quatro, sejam, para que não haja uma confusão generalizada, para que os dois sejam uma só carne, a Bíblia dá a receita. Para ser possível, a receita é: deixe o homem pai e mãe. Milhares de anos depois, Jesus repetiu o mesmo princípio como a vontade de Deus para todos. Ele falou em Marcos 10, versículos 6 a 9, também em Mateus 19,
versículos 4 a 6. E o apóstolo Paulo fez o mesmo em Efésios 5, 31. Vamos dar uma olhada em Efésios 5, 31? Rapidamente, abra sua Bíblia lá em Efésios 5, 31. Lá está escrito o seguinte: eis porque deixará homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Deixar é a palavra grega kataleipo, que tem esse significado: deixar para trás, partir, sair, abandonar. Tem ocorrências, né, dessa tradução, por exemplo, em Marcos 14, 52, Lucas 5, 28. Em Marcos 14, 52, aquele jovem deixa o lençol, né, que estava cobrindo o seu corpo, ele deixa e foge. Cataleipo é isso, é deixar. Marcos 14, 52, mas ele largando o lençol, fugiu desnudo, a gente lembra dessa história. E Lucas 5, 28, ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então a ideia é realmente deixar, de cataleipo é deixar para trás, é partir de, é deixar, é desistir de, é deixar uma pessoa ou coisa a sua própria sorte pelo cessar de cuidá-la, abandonar, desamparar. Sabe que a gente sabe que há momentos e ocasiões em que os pais vão precisar da assistência dos filhos. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas como o nosso deixar para trás, usado de alguém que, ao ser chamado, não pode trazer outro consigo. Esse é o significado dessa palavra grega, que é usada em Efésios 5, 31, kataleipo. Mas eu vou deixar meus pais? Eu não me imagino, né? Pode ser que alguém esteja pensando assim, eu não me imagino deixando os meus pais. Eu sempre imaginei que eu precisava estar muito próximo a eles. Eu sempre precisei muito da assistência de meus pais, seja financeira, seja emocional, né? Eu sempre precisei muito que a minha mãe cozinhasse para mim. E como é que vai ser? Se eu não sei cozinhar, né? Como é que eu vou poder deixar meus pais não sabendo cozinhar? É tão cômodo quando eu estou próximo de meus pais, porque minha mãe pode cozinhar minhas refeições. Bom, deixa eu garantir a você, e isso é baseado nesse princípio bíblico, que muitos dos problemas de lares inseguros ou disfuncionais hoje em dia resultam da desobediência deste princípio fundamental. Quando a Bíblia diz, faça assim e eu faço assado, pode esperar que eu sofrerei consequências dessa desobediência. Toda a distorção do plano de Deus para a família, para o ser humano em geral, mas para a família, como nós estamos mencionando aqui no contexto da família, trará consequências negativas para o casamento. Que tipo? Você que não casou ainda, eu sei que alguns jovens que estão conosco hoje estão noivos, outros ainda não estão noivos, talvez não estejam namorando, mas é a hora de pensar sobre isso, né? É a hora de pensar sobre isso, de fazer decisões a este respeito e não deixar para a última hora, não deixar para aquele momento em que você está apaixonado e quando fecha os olhos só vê borboletas e corações, né? E não tem mais aquela capacidade racional de fazer escolhas, de fazer decisões. É para fazer essa decisão antes, para quando começar a namorar e ficar noivo, já está consciente e convicto. Eu vou agir dessa maneira. Então, que tipo de casamento e família você quer ter, né? Se vier a ter, tá? Não há nada de errado se você não casar, por exemplo, mas é mais comum, é mais provável que a maioria, pelo menos, contraia casamento. Que tipo de casamento e família você quer ter? Né? Eu tenho certeza que a sua resposta seria: eu quero ter um casamento e uma família harmoniosa,
que desfrute da paz de Deus, cujo relacionamento entre eu e meu cônjuge seja muito bom. E eu sei que todos nós queremos isso. Mas então eu vou dizer, olha, não é possível morar, pode anotar. Ah, mas é Newton que está falando isso? Creio que não. É a Bíblia que está falando isso. Não é possível morar na mesma área dos pais, seja dos pais da noiva ou dos pais do noivo, né? No caso, marido e esposa, e não ter problemas em seu casamento. Porque não é possível desobedecer aos ensinamentos de Deus sobre o lar e não sofrer as consequências disto, aqui na terra e, pior ainda, até na eternidade, tá? Vamos ver. Nós estamos vendo, né, um exemplo dessa distorção do plano de Deus para o casamento, que é não deixar pai e mãe. O ato de casar-se implica na criação de uma nova unidade familiar, independente da família dos pais. Uma nova unidade familiar independente da família dos pais. Há 3 aspectos sobre o casamento que nós aprendemos em Gênesis 2:24. Lá está escrito: por isso deixará o homem pai e mãe. O primeiro aspecto é deixar. Isso indica que em uma família há 2 tipos de relacionamentos. E aqui eu também quero chamar a sua atenção. Há 2 tipos de relacionamentos. A relação pai-filho, que é temporária, e haverá um sair. É natural que haja, né? Ah, mas se eu não casar, ou se eu fizer a opção de não casar, se eu, por exemplo, quiser me dedicar a missões e ser um missionário ou uma missionária solteiro ou solteira, não tem problema. Mas, ainda assim, chega a uma certa idade em que fica um pouco complexo continuar morando com os pais, né? De qualquer maneira, se casar, está estabelecido, é necessário deixar pai e mãe. A relação pai e filho é temporária. A relação marido e mulher é permanente. A Bíblia diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu vou explicar como é temporário a relação pai e filho. Não é temporário em todos os sentidos, mas é temporário no sentido de dependência, é temporário no sentido de ocupar o mesmo espaço, é temporário no sentido de não ter a sua própria autonomia e de não obter os seus próprios recursos para viver dos seus próprios recursos, e assim sucessivamente. Problemas ocorrem na vida familiar quando esses 2 papéis, preste atenção, quando esses 2 papéis são invertidos, tá? Quando a relação pai e filho é tratada como um relacionamento primário, e a relação marido e mulher tratada como um relacionamento secundário. Você já viu isso? Eu já vi isso. Já vi cônjuges dizendo que, não, a minha mãe, minha esposa fica em segundo lugar. Minha mãe está em primeiro. Se ela me ligar a qualquer hora do dia e da noite, né? Eu tenho visto isso, infelizmente, na prática, em casos em que a esposa está precisando de cuidados e de atenção, mas o marido não oferece os cuidados e a atenção porque a mãe dele, né, está precisando também. Então ele negligencia a sua esposa e vai atender a sua mãe. Pode ser também a esposa fazendo isso, né? Pode ser os 2 casos. Então, quando um filho adulto se casou e a relação pai-filho permanece primária e não secundária, a união recém-formada, o casamento, é ameaçado. É ameaçado. Tá? É ameaçado. Conflitos surgirão pelo fato de que um dos cônjuges não deixou pai e mãe. A primeira coisa é deixar. A segunda, eu sei que é um pouco emocionante, né? Essa foto. Algumas moças estão sonhando com este dia e os pais já estão tremendo em imaginar este dia. Mas é um ciclo normal da vida e tanto os pais quanto os filhos precisam estar preparados para esta
despedida, tá? Pelo menos uma despedida em alguns aspectos importantes. Deixar é a primeira coisa que o homem precisa fazer, o homem ou a mulher, para constituir um lar estável. Unir é a segunda coisa. A palavra hebraica traduzida como unir refere-se a perseguir outra pessoa firmemente, colocar-se ou prender-se a algo ou alguém. Não é prender-se, perseguir firmemente, mas os seus pais. Depois do casamento, agora é perseguir firmemente, prender-se ao seu cônjuge, tá? Então, um homem deve perseguir firmemente a sua esposa e a esposa deve perseguir firmemente ao seu marido depois de se casarem e não mais a seus pais, tá? E não mais a seus pais. Ah, mas o meu marido, meus pais mudaram. Eles foram morar lá no Tocantins e eu preciso ir porque eu quero estar junto com os meus pais, próximo a meus pais. Não faça esse tipo de inversão. O marido precisa estar próximo à esposa, a esposa precisa estar próxima ao marido. Agora eles são autônomos, eles têm autonomia, tá? Não deve haver uma outra relação mais próxima do que entre os dois cônjuges, nem mesmo com qualquer velho amigo ou pai e mãe. Os pais não devem ser trazidos para dentro do relacionamento. Não devem. Não é um relacionamento a 3, ou a 4, ou a 6, ou a 8, quando todos os sogros estão envolvidos dos dois lados. Não é. Não é. É um relacionamento a 2. Ah, mas eu posso, claro, visitar meus pais, não é verdade? Sem dúvida alguma, convidar seus pais para visitarem a sua casa, não por muito tempo, porque acaba causando... Desculpe. Convidar seus pais para... Não por muito tempo, que acaba causando problema. Convidar seus pais para visitar a sua casa, não tem problema nenhum. A questão é que não deve haver dependência. Dependência, em nenhum sentido. Tá? É um relacionamento a 2 e exclusivamente a 2. Muda-se a função, tanto dos pais como dos filhos. Muda-se a atuação dos filhos. A atuação de um filho ou filha casados não pode ser como a atuação de filhos solteiros. Isso é compreensível, é natural. É para ser entendido dessa maneira, né? A prioridade muda. Solteiro, o filho ou a filha não tem outra responsabilidade ou outra prioridade, além de seus pais, né? Mas ao casar, aí sim, ele tem outra prioridade, ela tem outra prioridade, é o seu cônjuge. Não é mais os seus pais. Pode, claro, oferecer ajuda numa necessidade, socorrer, deve dar algum tipo de atenção, mas não é um relacionamento a 4. Os pais não devem ser convidados a fazer as decisões na casa dos filhos, de forma nenhuma. E como é que os pais são convidados a fazer a decisão na casa dos filhos? Eu conheço alguns casais que dizem, eu não quero que meu pai... Eu conheço um casal, me perdoe, esse exemplo é um pouco chocante, mas ele morava num quarto, ele, a esposa e os filhos num quarto, dentro da casa dos pais dele. E ele dizia, meu pai não se mete na minha vida. E eu ficava pensando, que cara de pau. Ele mora dentro da casa do pai dele, o pai dele paga as contas e o pai dele não se mete na vida dele. Eu acho isso um pouco difícil. Mas eu não posso depender dos meus pais e dizer para eles que eu não quero interferência deles. Quando depende-se dos pais, você convida os pais para interferir, tá? Para interferir. E não deve ser assim. Os dois, quando casam, serão uma só carne. O casamento toma 2 pessoas e cria uma nova entidade, uma nova família, singular, tá? Mais uma vez a gente lembra, quando há um maior compartilhamento e apoio emocional na relação pai e filho do que na relação marido e mulher, a unidade dentro do casamento está sendo ameaçada.
resultando em um desequilíbrio antibíblico. Um desequilíbrio antibíblico. Eu me lembro de um marido que todos os dias, antes de voltar para casa, ele passava na casa da mãe. Todos os dias, sem falta. E o que acontecia? O tempo, ele trabalhava, claro, 8 horas por dia, fora as horas necessárias para o deslocamento até o trabalho, na ida e na volta, ele passava mais do que 8 horas fora de casa, talvez 10 horas fora de casa, e ele usava mais algum tempo, talvez 1 hora ou mais, do seu dia, dando atenção à sua mãe. E você sabe o que isso significa? Você sabe. É mais 1 ou 2 horas a menos para a sua esposa. E os filhos, né? Mais 1 ou 2 horas a menos para a sua esposa. Se tiver filhos, a necessidade de cuidado, de atenção é mais ainda. Ah, mas ele não poderia visitar a sua mãe? Não, não se trata de impedir que alguém visite a sua mãe. Se trata de colocar a mãe, esse relacionamento pai e filho, como prioridade, acima do relacionamento marido e mulher. Nos nossos dias, e eu acho que você vai entender isso, nós observamos um comportamento social atípico, tá? Conhecido como casamento matrilocal, relativo à instituição, segundo a qual o marido, pelo casamento, é obrigado a seguir a mulher, passando a morar na localidade dela, matrilocal, ou patrilocal, modo de residência de um novo casal em que os cônjuges vão habitar com a família do marido. Com a família do marido. Conhece essa foto? Infelizmente, é um quadro que ilustra muita realidade de muitas famílias nos dias de hoje. Né? Os pais recebem os filhos depois de casados para morarem na sua residência com os seus nora, né? Ou com o marido da sua... Como é? Nora aí? Nora aí? Sogra? Não, nora e o genro. Nora e genro. Isso é a coisa mais difícil no inglês. Eu não estou acertando no português, quanto mais no inglês. A sua nora e o seu genro. Por causa de dificuldades financeiras, ou o marido ou a esposa aceitam morar com os pais e iniciar a vida a dois. Tem muitos que dizem assim, mas eu não tenho como adquirir um terreno, eu não tenho como adquirir um imóvel. Sabe o que isso significa? Não está na hora de casar. Não está pronto para casar. Se não tem como adquirir um terreno, nem adquirir um imóvel, então espere até ter condições de adquirir um terreno, adquirir um imóvel, ou vá morar de aluguel, né? Ou vá morar de aluguel. Mas nunca, 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 nem dentro da casa de seus pais ou dos pais dela, de qualquer um dos cônjuges, nem no terreno, nem na laje, construir a sua casa na laje. Não faça isso. Quem casa quer casa. Mas se você vai morar na casa de seus pais, a casa não é sua. Se você vai morar na laje, os seus pais ou os pais dela, seja de quem for, vão, claro, naturalmente se achar no direito e ainda considerar você como alguém dependente que não alcançou a sua autonomia e se achar no direito de interferir. Eu vou lhe dizer, interferência dos sogros não é bom. Não é bom, gera conflito no casamento. Seja qual for a desculpa, o ato não justifica a desobediência ao mandamento de Deus. Todo esforço deve ser desprendido para se deixar os pais logo depois do casamento. Caso contrário, os problemas, como eu mencionei,
a exemplo da interferência, vão estar à porta. Se você mora próximo, na mesma residência, ou acima, aliás, não precisa nem ser acima, não precisa nem ser no mesmo terreno, pode ser na mesma rua que seus pais. Quando seus filhos nascerem, eu diria, os pais não fazem por mal, mas eles se acham na obrigação de ajudar você a criar seus filhos. Só que eles vão desejar dar aos seus filhos, que são netos deles, a criação que eles julgam que devem dar, as condições talvez que eles têm, que não serão as suas condições, e assim sucessivamente. Não faça isso, não faça isso. Imagine que os seus sogros ou seus pais têm condições de pagar uma escola particular para seus filhos, para os netos dele, e você não tem. E aí, o que é que você faz? Crie os seus filhos em suas condições. Crie os seus filhos em suas condições. Não dependa de seus pais. E se você não está pronto para ter essa autonomia e independência, não case. Não faça isso. Não faça isso porque, inevitavelmente, tensões sobrevirão sobre o seu casamento. Interferência, tá? É mamãe chegando na casa dos filhos e dizendo, vamos imaginar uma mãe chegando na casa de um filho e falando sobre a sua nora, mas ela não arruma direito a casa, que comida é essa, tem pouco sal, né? O filho fica até tranquilo, mas a nora começa a se incomodar, porque é natural, né? É natural. E o contrário é a mesma coisa, né? Se os pais da esposa chegam na casa e eles querem determinar como as coisas devem ser e andar, é claro que o homem vai ficar entristecido. Nossos pais deixaram nossos avós. Nós também devemos deixar nossos pais. E, futuramente, quando tivermos filhos, vocês principalmente que são jovens, seus filhos não devem ser impedidos de deixá-los. Nós devemos criar nossos filhos para que eles um dia alcancem completa autonomia e independência. Esse é o ciclo natural da vida. Esse é o ciclo natural da vida, tá? Sem isso, haverá disputa. Sogra disputando o amor do filho com sua nora, né? Sogro ficando meio chateado com o seu genro, porque estão perto demais. Estão perto demais. A desobediência a esse ensinamento de Deus prejudica seriamente o casamento, tá? E a gente tem que lembrar disso. A maior demonstração de amor, inclusive que os pais podem dar a seus filhos, é a renúncia dos seus direitos paternos. Renúncia, né? É possível morar perto dos pais, depender financeiramente e emocionalmente dos pais e ainda desenvolver uma família independente? Eu acho que eu já expliquei de várias maneiras, com várias ilustrações, tá? Há duas tendências erradas que frequentemente atrapalham as famílias. São essas: pais que interferem nos assuntos dos filhos casados e filhos casados que não assumem a responsabilidade na própria família. Não assumem a responsabilidade na própria família. É possível até um homem, né? A Bíblia ensina que o homem é que deve ser o provedor do lar. Quando Deus falou com Adão e Eva, ele não disse a Eva, do suor do teu rosto comerá do teu pão, mas ele disse só a Adão, o homem é o provedor do lar, é o papel dele. É possível que um homem relaxe, fique tranquilo. Se os pais dele bancam, ele não precisa trabalhar, ele não precisa nem pensar em fazer cursos, concursos, estudar, porque ele tem facilmente os recursos que ele precisa, tá? Então isso é altamente prejudicial. Muitos maridos não aprendem a responsabilidade de sustentar a família, de administrar o dinheiro, porque os pais continuam ajudando financeiramente.
porque os pais continuam ajudando financeiramente. Às vezes, a jovem noiva, né, recém-casada, pode demorar a aprender como administrar um lar e cuidar do seu lar, porque não estabeleceu um lar independente. Às vezes, os pais não sabem criar seus filhos, porque as crianças estão sempre na casa dos avós. Sempre na casa dos avós. E muitos casais nunca aprenderam como resolver problemas entre si, porque sempre procuram refúgio na casa dos pais, ao invés de conversarem como dois adultos para achar soluções para as suas diferenças. Quando recém-casados respeitam a vontade de Deus, para deixar pai e mãe formar uma nova independente unidade familiar, eles aprendem a depender um do outro, resolvendo problemas e criando laços fortes. É isso que faz um casal ser cada vez mais unido. É enfrentar a vida juntos, sem os recursos de seus pais, mas com seus próprios recursos. A Bíblia diz, deixa e se une à sua mulher. A união não é apenas inclusiva, ela é também exclusiva. Não inclui, mas exclui os pais e os demais parentes. Os pais estão excluídos de interferir no casamento de seus filhos. Um dia tem que haver uma despedida. Um dia tem que haver uma despedida. Ah, mas os filhos não vão mais ser presentes quando os pais precisarem. Não se trata disso, né? Se trata de que eles não vão ser mais dependentes. Agora, também ser presentes quando os pais precisarem, tem que haver uma decisão racional. Porque alguns pais precisam todos os dias. Das 8 da manhã às 18. 10 horas por dia. Precisam assim, eu quero dizer, eles acham que precisam e eles clamam pela presença, pelos cuidados dos filhos. Então tem que haver uma decisão racional. Ah, mas eu não posso, por exemplo, viver para meus pais, viver em função dos meus pais, viver para cuidar de meus pais? Pode. Fique solteiro ou solteira e viva para cuidar dos seus pais. Pode, né? Então a Bíblia declara, como nós falamos, essa verdade 3 vezes. Deus deu este princípio em Gênesis 2:24. Jesus repetiu esse princípio na discussão do divórcio em Mateus 19:5. O apóstolo Paulo citou esse princípio em Efésios 5:31. Toda repetição de princípio, por tamanhas autoridades, deveria esclarecer a questão de uma vez por todas. Se Deus disse, se Jesus disse, se o apóstolo Paulo disse, então está dito, os pais não devem interferir na vida casada de seus filhos e os filhos não devem convidar a interferência. Não convide a interferência. E como é que você convida a interferência? É dependendo dos seus pais. Quem banca, manda. Não seja ingênuo, não. Não, mas meu pai vai só me dar um presente. Ele vai me dar uma casa. É? Quanto vai custar esse presente? Se prepare. Tem um preço. Quando ele entrar, ele vai botar o pé em cima da mesa. Sentar no sofá, botar o pé em cima da mesa. Quem banca, manda, tá? Então, os filhos casados precisam deixar os pais sendo autônomos. É necessário deixar os pais em 3 aspectos: fisicamente, geograficamente, né? Não dá para morar muito próximo. Não dá para morar muito próximo, né? Financeiramente, mesmo que você viva em condições mais humildes do que as condições de sua família, é natural, gente. Olha, quando você casar, não tem expectativas irreais, não. Você não vai casar e ter as mesmas condições que você tinha na casa de seus pais. Por que não? Porque seus pais não começaram agora. Eles começaram há 25, 30 anos atrás a trabalhar e a poupar e a comprar algumas coisas, né? Quando eu me casei com essa mulher linda que está aqui do meu lado esquerdo, nós decidimos, nós vamos ter uma casa. O resto a gente se vira. A gente tinha uma casa
a gente tinha uma geladeira de segunda mão, a gente tinha um colchão no chão. A gente comprou depois um colchão, né? Mas chegou em casa já tinha um colchão? Ou tinha um colchão velho? Não, tinha não, a gente comprou. A gente dormia onde? Lua de mel, a gente comprou o colchão. A gente dormia onde? Ninguém me disse que eu dormia no chão. Dormia no chão? Eu dormia no chão, não sabia disso, faz tanto tempo que eu esqueci. A gente dormia no chão, depois a gente comprou um colchão e a gente tinha um fogão. E assim foi que a gente começou a nossa história. Maravilhoso. Para a gente, nós estávamos juntos enfrentando os desafios de uma vida de casados e aprendendo a apoiar um ao outro, né, e conquistando de uma maneira autônoma aquilo que nós precisávamos, autônoma. Então, nossos pais visitavam, quando visitavam nossa casa, e visitam até hoje, eles chegavam com um grande respeito. Não era a casa deles, era a nossa casa. Claro que a gente queria que eles ficassem à vontade, mas eles nunca ficaram à vontade demais. A vontade demais seria começar a determinar como é que as coisas têm que funcionar na nossa casa. Eles nunca ficaram à vontade demais, porque nós mesmos, mesmo começando em condições muito humildes, aprendendo a viver com o que tínhamos, sem depender de ninguém, a gente conseguiu aquilo que precisávamos. Talvez nos primeiros anos, você que hoje é jovem, noivo, noiva, tenham que fazer alguns sacrifícios, mas eles serão importantes para o crescimento da felicidade conjugal, tá? Existem muitos casos de pais e familiares que atrapalham a felicidade do casal, porque na boa intenção, os pais não têm má intenção, na boa intenção de ajudá-los acaba tornando-os dependentes e imaturos. Dependentes e imaturos. Tá? Não é o que você quer para você e sua esposa. Vocês querem ser maduros, então tem que viver em suas condições. Emocionalmente, é o terceiro aspecto no qual devemos deixar nossos pais, emocionalmente. Não quer dizer que seus familiares já eram, né? Não quero saber mais deles, vou esquecer até o endereço, o telefone. Não quer dizer isso. Mas agora, vocês são prioridade um para o outro. Tá? Isso não quer dizer que seus pais devem ser deserdados, esquecidos, mas que o contato agora é mais esporádico, de vez em quando, né? Talvez um final de semana ou outro, dias especiais, certo? É assim que funciona. Deixar pai e mãe significa alcançar uma plena autonomia e responsabilidade sobre si mesmo, de forma que se possa enfrentar as adversidades da vida de maneira equilibrada e responsável. É por isso que eu afirmo, eu estou copiando aqui frases de um livro, e o autor diz, é por isso que eu afirmo para muitos casais que para se casarem, em primeiro lugar, eles precisam divorciar-se de seus pais. E o autor diz, alguns casais vivem de tal forma, depois do casamento, que deveriam levar para o altar não um par de alianças, mas 3 pares de alianças. Um par para os noivos e os demais para os sogros. Porque vão continuar tão ligados quanto antes. E você sabe que não é incomum problemas entre sogra e genro, sogro e genro, né? Sogra e nora, sogro e nora, não é incomum. Isso causa conflitos entre o casal. Tem até essa piadinha aqui, ó. A filha chega para o pai, que tem uma empresa, e diz, pai, por que não colocas o meu marido no lugar do teu sócio que faleceu? E o pai, com toda boa vontade, diz, conversa com o pessoal da funerária, por mim tudo bem. Será que eles estão se relacionando bem? Ai, 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 ai. Essa dependência, gente, essa dependência é que cria os conflitos. Essa dependência, essa falta de autonomia. Deixa eu só colocar aqui Joel Bergman,
que é um desses estudiosos que fala muito sobre família, ele disse que você só pode estar casado com uma pessoa de cada vez. Essa declaração significa que só podemos estar casados com uma pessoa de cada vez. Os cônjuges não podem estar casados um com o outro quando pelo menos um dos parceiros ainda está casado com um dos pais. Tá? É necessário haver um divórcio emocional, que não é uma ruptura total de relacionamento, mas a busca, como nós estamos falando repetidamente, eu espero que isso fique bem gravado na sua mente, busca de autonomia em relação ao lar paterno, tá? Deixar pai e mãe não é tão simples como a gente pensa. Não se resume, deixa eu passar aqui algumas coisas, deixar pai e mãe não se resume ao simples sair da casa dos pais para um novo local de residência. Tá? Não é tão simples assim. É mais do que isso. Mais do que isso. Então você precisa lembrar-se dessa sequência aqui, ó. Deixar, que a Bíblia fala, unir, tornar-se. Qualquer alteração deste princípio pode trazer sérios comprometimentos para o bom desenvolvimento de um relacionamento saudável. Eu sei que você, como eu, nós queremos um casamento feliz, um casamento, um lar, criar um novo lar funcional e não disfuncional. A razão para muitos lares serem disfuncionais é a dependência dos pais e a falta de autonomia. Tá bom? Eu tenho perguntas? Todas as perguntas fáceis eu respondo. As difíceis, Barbosa responde. Combinado. Combinado? Eu tenho perguntas? Alguém? Eu tenho que ler? Eu mesmo tenho que ler? Muito obrigado, Newton, pela palestra. Foi muito bom. Eu me edifiquei. Espero que todos estejam se edificados. Nesse momento, pessoal, é para que a gente está abrindo para que você possa fazer perguntas. Se você puder desativar o seu áudio aí, fazer a pergunta também, ou fazer algum comentário também para complementar o que o Newton falou, a gente vai deixar esse momento para que você possa estar falando, tá bom? Participando. Então, é só ativar o seu áudio e pode falar. Vou dar uma contribuição aqui. Eu tava... Boa noite, Newton. Boa noite, Rose. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Josué. Que saudade de você, rapaz. Muito tempo aí. Algum tempo atrás eu estava fazendo, até remetendo à última palestra sobre vida financeira, e eu fui dar uma olhada sobre quanto custa mais ou menos para você se mudar, né? Não era nem contexto de casamento, nem sair de casa, mas uma mudança normal, você está num local, vai mudar para outro, novo. E só a parte financeira, né? Acho que essa é a primeira parte que a gente tem que pensar quando pensa em casamento, pensa em autonomia. Só a parte financeira já foi um baita baque, né? 5 pila para sair de casa, que tem que considerar a mudança, tem que considerar móveis, tem que considerar primeiro aluguel, calção, várias coisas que me surpreendeu até bastante. E eu acho que realmente o que a gente vê hoje, né, dentro das famílias, é uma coisa que a gente vê muito no mundo, né? Mas não deixa de aparecer na igreja essa falta de autonomia que existe. As pessoas não são criadas para ter autonomia e, por outro lado, não têm o mínimo interesse em desenvolver. Então, quando chega na hora da necessidade, e essa hora de necessidade não é necessariamente o casamento, mas aí vai também na hora de você procurar um emprego, na hora de você fazer uma compra, na hora simples, no próprio mercado. Você vai no mercado comprar arroz e feijão e não sabe qual arroz e feijão compra, né? Então, acho muito importante fazer essa contribuição. Até quando eu li o anúncio da palestra de hoje, eu pensei seria mais no sentido de sair de casa. Aí, olha só, aí quando foi hoje de manhã, eu estava lendo de novo, eu pensei, Gênesis, sair de casa, casamento, opa. Mas, na verdade, acrescenta valores, né? Acrescenta valores, porque eu acho que uma pessoa, ela é uma pessoa.
Então você não vai se transformar em outra coisa quando se casa. Você é aquilo que você é. Então você vai casar sendo. Então a primeira coisa é que essas transformações, essa existência já exista antes da união matrimonial. Eu acho muito legal, muito importante. E agradeço ao Newton e à Rose também por trazerem essa mensagem, ao Renan e ao Barbosa por disponibilizarem. Era isso. Obrigado. Obrigado, Josué. Saudade de você, de sua família. Deus abençoe vocês. Renan, tem algumas perguntas aqui no chat. Eu posso tentar ler, se Ok, você me pode permitir. ficar à vontade, então. O que você acha de deixar pai e mãe pelo reino de Deus? Ezequiel perguntando, Mateus 19, 29. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. É um outro contexto, mas é um contexto em que muitas vezes você precisa, inevitavelmente, e aí nós poderíamos considerar vários aspectos, mas inevitavelmente você precisa de um certo distanciamento familiar para poder dar prosseguimento à sua carreira cristã. Até, em muitos casos, por exemplo, quando os familiares se opõem, né? E você precisa. Eu já estudei a Bíblia com moças que disseram que os pais haviam prometido expulsá-las de casa se tornassem cristãs. E elas me perguntaram o que é que eu devo fazer. Eu disse, Jesus disse, né? Se você ama seus pais mais do que a mim, não é digno de mim. Né? Graças a Deus, elas foram batizadas e não foram expulsas de casa. Eu me lembro de 2 casos assim. Clarice, eu saí da casa da minha mãe aos 16 anos, um pouco precoce, mas deu tudo certo. Hoje eu acho estranho quando vejo filhos com 30 anos morando com os pais. É um pouco antinatural, digamos assim, né? Realmente há um potencial em haver conflitos próprios dessa situação, né? Um filho de 30, 35, 40 anos ainda morando com os pais, há um potencial de surgirem conflitos em função do filho não ter alcançado a sua autonomia. Newton entregando a idade, kkk, que é isso, Josué? Clarice, misericórdia. E aquelas sogras que chegam perguntando o preço do seu sofá. Af, não tenho problema com sogra, ela mora no Nordeste. Nós em São Paulo. Eu espero que ninguém mande isso para sua sogra, viu, Clarice? Porque você vai passar a ter problema a partir de agora, tá? São Paulo, tanto eu como meu marido temos a família longe, bem longe, tá certo. Deixa o Newton, boa noite. Com relação a honrar pai e mãe, Adriana Galiza, o que se trata biblicamente? Sim, honrar pai e mãe é um mandamento bíblico, tem que continuar, mas vai haver um rompimento inevitável após o casamento, né? Agora, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo que quando o pai e a mãe são dependentes, imagine que seus pais chegaram a uma idade que não podem mais cuidar de si mesmos. Não podem mais cuidar de si mesmos, né? Então, algum filho precisa cuidar deles. Pode ser que no fim da vida você tenha que receber um de seus pais ou um de seus sogros na sua casa pelo fato de que eles não podem mais cuidar deles mesmos. Isso é bíblico, perfeitamente bíblico. Isso não fere o princípio da autonomia da independência. Se você não dependeu de seus pais para constituir uma família, eles vão estar na sua casa e não na casa deles. É diferente. É diferente, tá bom? Agora, se você dependeu deles, eles vão para a casa deles. E as coisas vão ser como eles querem que seja. Né? Rafael, importante planejamento desde cedo, justamente para esse propósito financeiro. Exatamente. Desde cedo. Né? Quem casa quer casa. Então, junta um dinheiro. Ou, pelo menos, pensa no aluguel. Aluguel não é um negócio muito bom, talvez só no início. Né? Mas vai juntando dinheiro. E more em um lugar de acordo com suas condições. Se você não tem condições de morar, sei lá, eu não sei, cada cidade tem uma situação diferente, né? Mas se você não tem, né, condições de morar em frente à praia, more num bairro mais popular, more num bairro mais distante da praia, né? Estou falando aqui para o povo do Nordeste, né? Mas eu sei que em cada lugar tem
tem suas características, tá? Newton, se um dos parceiros, Igreja de Cristo, em Belém, da relação namoro, possuir problemas financeiros, seria perigoso pensar em casamento? O casamento não transforma as pessoas naquilo que elas já não são. Vou repetir. O casamento não transforma as pessoas naquilo que elas já não são. Se a pessoa é descontrolada financeiramente, se a pessoa é irritadiça, se a pessoa tem problemas, seja lá de qual natureza for, o que é que lhe faz pensar que casando essa pessoa vai ser diferente? Não vai. Você não é Jesus. Você não é Jesus. Nem Jesus muda as pessoas que não querem ser mudadas, né? Você não é Jesus. Tá? Tem um livro muito, muito legal. Aquele livro, bem. Como é o título do livro? Eu sou inteligente por quê? É um livro só para as moças? Um livro só para as moças. Sou inteligente por quê? Sou inteligente por quê? Eu não lembro a autora, mas ele tem frases bem interessantes e uma delas é que você é inteligente porque você sabe que não pode converter uma pessoa, né? Por exemplo, você não pode transformar uma pessoa. Quem transforma é Cristo. Não pense que não, eu vou casar e depois a pessoa vai mudar. Não é bem assim não, tá? Então eu tenho que... Para que serve o namoro? É para você analisar se esta pessoa tem as características com quem você gostaria de viver o resto da sua vida. Enoque Júnior, Newton, boa noite. A palavra deixa bem enfatizado sobre essa questão de sair de casa, deixar pai e mãe, formar uma família, e sobre sair da casa dos pais e morar sozinho. Qual seria a palavra de Deus para essas pessoas? Essa é a minha dúvida. Não lembro de ter um texto bíblico específico sobre isso, né? Sair de casa e morar sozinho. Mas, se você for olhar a cultura judaica, que tem muitos aspectos que são divinos, né? As crianças precisam ser criadas para a autonomia. Imagine um pai e mãe que leva o filho na escola aos 10, aos 12, aos 14, aos 16, aos 18. Por que está fazendo isso? A criança não tem pernas? Ou criança não, né? Já não é criança, né? Vamos dizer, mas aos 12, talvez nossa cultura seja considerada criança, não tem pernas? Não sabe pegar ônibus? Se você não ensinar, se a criança, o jovem, não enfrentar, ele nunca vai aprender. Ele vai continuar dependente. Então, deixa ele fazer. Se ele pode fazer, deixa ele fazer. Né? Eu sei que os pais não estão pensando mal, às vezes querem proteger, mas essa proteção, e eu acho que eu sou um pai muito protetor. Priscila não pode comentar agora, dá licença, filha, tira o rosto daí, estou vendo você. Eu sei que eu sou um pai muito protetor, mas eu entendo que isso não é a intenção do pai e da mãe. É boa, mas o resultado não pode ser ruim. O resultado pode ser ruim, né? Então, é importante pensar em sair de casa, mesmo se não casar. Ter a sua autonomia, né? Aline Soares, obrigado, Aline. Penso que honrar pai e mãe é diferente de ser submisso a eles após deixá-los. Isso, exatamente. Juan e Kaique, entendo que devemos deixar os pais fisicamente. É errado morar muito perto dos pais? Já falei. Se você quer interferência dos seus pais na sua vida casada, more. Se você não quer interferência, e eu vou lhe dizer, não é saudável a interferência dos pais no seu casamento. Casamento disfuncional é aquele onde há interferências externas. Casamento funcional não há interferências internas. É você e sua esposa, né, guiando a sua família. Morar muito longe, de preferência, no mesmo bairro, não faça isso. Não faça isso, more longe. De preferência, more longe. Se ficar fácil você frequentar a casa de seus pais e seus pais frequentarem a sua casa, se é fácil, se é simples, andando, sei lá, 10 minutos a pé, 15 minutos a pé,
Gente, há muitas coisas que depois você saberá que não deveria ter feito. Eu conheço um casal de amigos nossos, um casal que temos uma ligação muito forte. Antes de casar, nós casamos primeiro, eles casaram depois. Ele decidiu construir uma casa em cima da casa da mãe, né? Eu disse para ele, não faça isso. Ele disse, não, mas não tem problema não. Eu vejo até na Bíblia que algumas coisas dá a alternativa de você fazer isso. Tá bom. Depois de alguns anos, eles voltaram para nós e disseram, nós cometemos um grande erro. Um grande erro. Principalmente ela. Por quê? Porque quem morava na casa de baixo era a mãe dele. Geralmente o problema é com os sogros, não é com os filhos. Tá? O incômodo vem para o genro e a nora, não vem para o filho ou para a filha. E foi muito duro para eles, muito conflito, muitos problemas com a sogra e entre eles, por causa dessa proximidade. Meu pai ficou viúvo, estou solteiro com 36 anos, enquanto não me caso, fazemos companhia um ao outro, ótimo. Um cuida do outro. Rafael. Luísa, Takara. E no meu caso, que sou mentalmente doente, não tenho nem condições de ser autossuficiente. Bom, cada caso tem suas particularidades e tem que ser analisado dentro das suas particularidades, né? Mas os filhos têm o direito e precisam ter a oportunidade que seus pais tiveram de constituir uma família. E os pais devem incentivar os seus filhos a fazer isso, tá? Mesmo que os pais tenham que pagar um preço um pouco mais alto de sacrifício, né? Imagine que Rose é viúva, né? Que eu sou viúvo não, que Rose é viúva. Imagine que Rose é viúva. Eu creio que ela vai querer incentivar nossa filha a ter sua própria família, sua própria casa. Mas ela vai ficar muito só e é um sacrifício, mas a nossa filha tem o direito que nós também tivemos. Ela tem o direito de ter sua própria família, sua casa e sua vida, tá? Esse é o livro, obrigado. Sou uma mulher inteligente porque Josué Souza, esse pessoal anda na internet, é só clicar, nem clica, já falo. S. Carter, Sou uma Mulher Inteligente porque... É muito bom. Meninas, comprem esse livro. Vocês vão gostar, viu? Os rapazes não vão gostar muito não, mas as meninas vão. É muito legal. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção, tá? Estou à disposição. Não sei se vocês querem fazer mais alguma coisa. Fiquem à vontade. Newton, muito obrigado. Mariana, quer falar alguma coisa, não? Não. Newton, nós agradecemos aí pela aula, que Deus continue te abençoando. Nos enriqueceram muito, muito com essa mensagem que... Vou contar um pouquinho dessa finalidade desse grupo. Nós notamos aí, a Cláudia, que alguns jovens nas congregações têm muito talento. Tem muito talento. Então, eu estava até comentando com o Renan hoje, os velhos não estão sonhando e não querem deixar os jovens sonhar também. Então, nossa finalidade foi o quê? Trazer esses jovens para que eles possam focar na palavra do Senhor, para que eles possam fazer um bom trabalho, para que eles possam ter sonhos. Hoje, o jovem tem que ter sonho de ser evangelista, presbíteros, missionários, como é importante. E a gente vê, às vezes, congregações com 40 anos e não tem presbitério. Por quê? Morreu. Os caras não têm pensamento em casar, em ter filhos e continuar na caminhada para que possa realmente um dia ser agraciado. Então, essa foi o nosso foco. Eu, a Cláudia, temos o Nelsinho com a Dani, temos o Juninho, a Cristal, Elias. Tem mais casais? Acho que é só, né? Então, assim, nós estamos aproveitando, dando um suporte para esses jovens. Então, assim, tem Mariana, tem a Aline, tem o Juan, tem o João, tem o Renan, né? Tem o Israel, que está nos apoiando. Então, assim, a gente quer apoio de todos os jovens, porque nós sabemos o seguinte: se esses jovens se fortalecer na palavra do Senhor, olha só,
terá o quê? Famílias fortes e a igreja vai ser forte. Olha só, esse foi o nosso pensamento. Então, assim, nós queremos a ajuda de todos. Vocês que estão hoje aí, o grupo foi criado para 18 a 35 anos, mas que nem tem um jovem que tem 17 anos de casado, mas venha nos apoiar, venha nos incentivar, porque vale a pena. A gente não quer que esses jovens escondam os seus talentos. Não é verdade? Eu tenho minha filha, a gente está feliz, eu sei que você também está feliz, Nilton, com a Priscila, longe, né? Fazendo missões, mas assim, é um sonho do pai, assim. A minha filha está fazendo estudo, então assim, a gente fica feliz porque aqui não sabia fazer um arroz, mas agora sabe fazer cuscuz, sabe lavar banheiro. Olha só, gente, eu falo para vocês, está se capacitando para ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, não é verdade? Uma boa filha. Então, assim, na Igreja de Cristo tem oportunidade, a gente tem vários. Nós temos o AME, nós temos o Ebenezer, nós temos o Secris, olha só. Eu vejo esses jovens aí, eu estava com o Renan em 2018, Renan foi sabatinado por nós, graças a Deus hoje está aí. Hoje virou carioca. Ele falou, não, ele está no Rio, mas assim, não é carioca não. Mas assim, nós ficamos felizes, não é verdade? Por esses jovens que têm capacidade. Então assim, muito nos alegra, a gente fica muito feliz. Nilton, obrigado mesmo pela mensagem, que Deus continue te capacitando, abençoando ricamente, e a gente nós estamos aí, essa é a pegada, sabe? Nós vamos investir, vale a pena investir no jovem. Eu falo que essa pandemia veio para, sabe, nos unir a cada dia mais, nos fortalecer, e vale a pena, porque a igreja ela é do Senhor e ela não pode acabar, nós sabemos disso. Que Deus abençoe ricamente. Obrigado. Só para avisar um pouco também, a gente está com um grupo no WhatsApp também, onde a gente tem devocionais, onde a gente tem alguns temas lá que a gente vai discutir durante a semana. Então, se você é jovem, dessa faixa etária, quiser entrar no grupo, é só falar comigo. Eu botei meu WhatsApp aí, eu coloco você lá no grupo, para que nós possamos crescer juntos. Israel está por aí? Sim, sim. Israel, faz uma oração para a gente encerrar, por favor. Vamos orar. Bendito Deus, Pai amado, maravilhoso é o Senhor. Agradecemos ao Senhor pela sua palavra. A sua palavra que nos traz verdades para a nossa vida, para que a gente tenha realmente o propósito certo, o desejo correto nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, conosco, com as nossas famílias. Deus vem abençoar a vida de Nilton, que tem compartilhado da palavra, que ele continue perseverando na fé e tendo esse privilégio de servir ao Senhor. Pedimos também bênçãos aos jovens que estão conosco, de qualquer lugar, que o Senhor abençoe a cada um desses jovens, Deus, para dar entendimento, para dar discernimento da palavra, para que nós sejamos servos fiéis, servos verdadeiros diante da sua presença, tomando boas decisões para o nosso futuro. Abençoa-nos, Senhor, na nossa caminhada de fé, dia após dia, pois enfrentamos diversas batalhas, dificuldades, mas cremos que o Senhor está para nos ajudar a fim de honrar e glorificar o seu santo nome. No nome de Jesus, amém. Amém. Essa é a hora mais triste, né? Acabou. Puxa vida. Jovens, até semana que vem. Aguarde. Abraço a todos. Muito bom ver vocês. Nós Obrigada, temos jovem de Cusco. Quero aprender a fazer lasanha Peru. também. Do Peru, tem hora muito bom. O que, Ayane? Carol aprendeu a fazer lasanha e carne de panela. Ela tá Aí, olha aí. Ô, Glória. Tá vendo aí? No A coisa recesso, tá quem vai funcionando cozinhar bem. é ela, viu? Muito bom. A Carol mudou até o sobrenome agora. Caroline Cuscuz. Gente, Deus abençoe ricamente, viu? Muito bom. Um abraço. Que pena. Olha, eu fico triste que vai ter que acabar, mas até a Tchau. semana que vem, se Deus permitir. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Fiquem Um com abraço. Deus. Josué, fica com Deus, Josué. Fiquem com Deus.